O acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse público. Artigo 3b. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade. E aqui é importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque caso o Mauro César Cid ou o advogado dele falem o que foi dito na colaboração premiada, ele pode ter a colaboração suspensa caso ela seja aceita. Por quê, Carlito? Porque, como diz o artigo 3b ou 3º B, como vocês queiram falar, tá claro ali que precisa ter ali confidencialidade. Por isso que ele não pode dizer que entregou o Bolsonaro. Por isso que o advogado dele tá falando ali, ele assumiu tudo, ele fez isso, ele fez aquilo. É uma estratégia. E ele é inteligentíssimo por conta disso, na minha opinião, como estudante de direito. Configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Ou seja, até ser levantado ali o sigilo dessa situação toda pelo magistrado, pela autoridade judicial, o advogado e o cliente não podem falar nada sobre a delação, porque isso poderá configurar ali uma violação do sigilo e quebrar o acordo que foi formalizado. E aí segue aqui para o parágrafo 1º do artigo 3b. A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente deferida com a devida justificativa, cientificando-se o interessado. Parágrafo 2º. Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. Ou seja, a partir do momento que a Polícia Federal aceita a delação dele, ela é encaminhada agora para a autoridade jurídica do STF, como a gente viu nesse caso, e para o Ministério Público Federal, que são as partes ali que precisarão também homologar a delação. Inclusive, nessa etapa aqui, o advogado já precisa ter assinado, o cliente dele já deve ter assinado, comprovando que ele está disposto a colaborar. Parágrafo 5º. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele. Quem é o celebrante? Quem propõe a delação por parte da autoridade pública. Ou seja, o réu pode chegar lá e falar assim, eu quero delatar. E aí a outra parte ali, né, que seria o celebrante, vai apresentar os termos da colaboração, o advogado e a parte decidem ali se aceita ou não. Dito isso, vamos seguir aqui. Serão elaborados pelo celebrante, seguindo aqui, e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Parágrafo 6º. Na hipótese de não ser celebrado o acordo com iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. Ou seja, o celebrante, digamos que a polícia ou a autoridade jurídica, se não aceitar a delação do Mauro Cid, eles não poderão utilizar a proposta de delação apresentada pelo Mauro Cid para poder utilizar isso para prender alguém, para punir alguém ou para condenar alguém. E aí eu já vou logo aqui pro artigo 4 pra gente não ficar enrolando aqui esse vídeo, para você entender por que a polícia acabou aceitando a delação do Mauro Cid e por que ela foi encaminhada para o Ministério Público Federal e para a autoridade do magistrado para ser homologado ou não. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Então vamos primeiro pontuar uma coisa. Para o Mauro Cid estar pedindo a liberdade provisória, como a gente viu ali, ele provavelmente se enquadra aí. Substituição, provavelmente, da pena restritiva ali de liberdade por uma restrição de direitos. E se não conseguir a substituição da pena restritiva de liberdade, caso ele seja condenado, né? Porque isso aqui a gente já tá falando no caso da pena, lá da condenação. Ele pode ter ali, se for uma condenação restritiva de liberdade, ele pode ter ali uma redução da pena de até 2/3, digamos que ele seja condenado, por exemplo, a 120 meses. Eu já expliquei aqui por que a gente utiliza meses normalmente no direito, meses e dias e não meramente anos. Porque quando se faz o cálculo, como vai fazer agora do 2/3, fica mais fácil de compreender. E aí
digamos que ele foi condenado, um exemplo bem chucro aqui, a 120 meses de prisão. Um exemplo simples, tá? E aí quando se reduz essa pena para poder você tirar ali os 2/3, você vai lembrar que 1/3 de 120 é 40 e 2/3 é 80. Então ele teria uma redução de 80 meses. Lembre-se, isso é só uma hipótese de cálculo fácil para vocês compreenderem, porque na legislação brasileira, no Código Penal, tá claro lá quando o indivíduo vai ser condenado e ele vai cumprir a pena com restrição de liberdade, quando ele vai para o sistema de restrição de direitos, quando ele vai para o sistema semiaberto, quando ele vai para o sistema fechado. Eu tô dando só um exemplo simples para a gente fazer o cálculo. E aqui tem uma situação que complica muito o Bolsonaro, que é o quê? Os termos presentes aqui para que o Mauro Cid consiga essa delação, na delação dele precisa constar alguns desses critérios, entre eles, inciso 1º, a identificação dos demais coautores e participantes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Para mim tá claro que a soltura do Max Guilherme já é uma prova de que ele livrou a cara do Max Guilherme como sendo um dos membros dessa organização criminosa. Por que eu digo isso? Porque ele soltou o Max Guilherme, mas manteve preso, por exemplo, o Sérgio Rocha. O Sérgio Rocha continua preso, que seria muita inocência da defesa do Bolsonaro tá achando que o Mauro Cid não falou nada demais, não complicou ele. Pra mim isso mostra claramente, com todo o respeito aqui ao advogado, o despreparo da defesa do Bolsonaro, que se atabalou todo aí, se atrapalhou toda essa situação que a gente tá vendo acompanhando. Tá aqui, o Sérgio Rocha continuou preso. Mas enfim, voltando pra cá pro que diz a lei. Inciso 2º, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Ele disse lá, ó, quem era o líder da organização criminosa, o que cada um fazia na estrutura. Ele deve ter dito isso. A prevenção, inciso 3º, de infrações penais decorrentes da atividade da organização criminosa. Isso aqui não deve ter dito. Inciso 4º, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Ele pode ter revelado aqui outras coisas que foram vendidas e o seu paradeiro. Inciso 5º, a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Isso aqui não deve estar constando claramente. E olha que interessante pra gente finalizar esse vídeo e este material aqui, que é o que diz o parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 12.850. Olha o que diz aqui o parágrafo 4º, só pra gente entender claramente aqui como a situação do Bolsonaro está complicado. Nas mesmas hipóteses do caput, que seria ali o capítulo, né, ou a cabeça do artigo 4, eu tô lendo aqui o parágrafo 4º do artigo 4, neste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer a denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador não for o líder da organização criminosa. Se for o líder da organização criminosa, não tem delação. Então, o Bolsonaro, que é apontado ali supostamente como o líder da organização criminosa, ele não vai poder fazer delação. Pelo menos não desse fato. Porque quem é que estaria acima dele ali? Deus acima de tudo. Deus não pode contar, né? A gente tem que lembrar isso. E no inciso 2º, for o prisioneiro a prestar efetiva colaboração nos termos desta lei. Eu, particularmente, acredito que o Bolsonaro está, assim, muito enrolado. A partir da confirmação da delação premiada do Mauro Cid, a defesa está desesperada e vou dizer para vocês que muita gente vai se surpreender com os próximos passos que virão ali desse caso da delação feita pelo Mauro César Cid.